você aí na sua casa, alguns aqui, mas eu tenho certeza que Deus está recebendo o nosso culto, está recebendo a nossa adoração. Que a paz de Cristo, essa paz que excede todo entendimento, possa repousar sobre os nossos corações, possa repousar sobre os nossos lares. E que essa palavra que será ministrada nessa noite possa ser uma palavra eficaz no nosso coração. Porque a palavra de Deus, ela não muda. A mesma vai dizer que passarão céus e terra, mas essa palavra, ela não há de passar, porque ela é viva, ela é eficaz. Eu quero compartilhar um texto bíblico que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 5, o versículo é o versículo 15 e o versículo 16. Efésios capítulo 5, o versículo 15 e o versículo 16. Que diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Eu quero nessa hora fazer uma breve oração, uma oração de agradecimento. Eu entendo que Deus, ele é bom, e que se estamos de pé, se temos vida, se temos saúde, se tudo corre bem com a nossa casa, com a nossa família, é porque Deus assim nos proporcionou essa dádiva, essa bênção. Por isso eu quero pedir para você aí da sua casa, se for possível, fechar os seus olhos e orar a Deus nesse momento comigo. Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade a qual o Senhor nos concedeu. Pai, eu entendo que a sua palavra ela é verdadeira, a sua palavra é a verdade. Ó Deus, que nessa noite eu estarei ministrando a sua palavra e eu tenho certeza que a sua palavra será eficaz no coração de cada ouvinte. Deus, eu tenho a certeza que a sua palavra vai produzir em nós um efeito poderoso. Ó Deus, que nós possamos entender que no tempo de crise, no tempo de adversidade, a nossa esperança, a nossa, ó Deus eterno, expectativa, ela deve estar em Ti, ó Deus, a verdade dita, ó Deus eterno, que nós não esperamos nos homens, nós não esperamos, ó Deus eterno, nos nossos recursos, mas eu entendo, Deus eterno, que a nossa esperança, que a nossa fé, ela deve estar naquele que tudo pode, naquele que está sentado, sobre um alto e sublime trono. Ó Deus eterno, eu quero externar a Ti a minha gratidão por todos os Seus feitos, pelas Suas dádivas, pela Sua misericórdia, pelos Seus muitos livramentos. Ó Deus, eu quero nesse exato momento, na autoridade que um dia o Senhor togou sobre a Sua igreja, e na posição de igreja militante, ó Deus eterno, nessa hora, eu quero ministrar uma palavra de caráter profética sobre todas as pessoas que estão ouvindo esta palavra, que estão ouvindo, ó Deus eterno, esse sermão. Ó Deus, que as Suas bênçãos possam estar sobre as vidas, ó Deus eterno, sobre as famílias, sobre os lares de cada um, ó Deus eterno, que será alcançado por essa live, que será alcançado, ó Deus eterno, por essa pregação. Ó Deus, que o Senhor possa derramar sobre os lares a Sua bênção, a Sua misericórdia, ó Deus eterno, que o Senhor possa ser o Deus da provisão para aqueles que estão necessitados, que o Senhor possa entrar com a cura, que o Senhor possa entrar com a libertação, ó Deus, porque a verdade dita é que muitas das vezes nós queremos, ó Deus eterno, colocar a nosso braço, colocar as nossas mãos sobre o problema, mas a verdade dita, é soberano Deus, é que muitas das vezes a força não está em nós, mas está em Ti. Ó Deus, depositamos a nossa, ó Deus eterno, esperança, a nossa fé em Ti, entendemos, ó Deus, que Tu és aquele que tudo pode, aquele que pode fazer muito mais daquilo que pedimos e pensamos, porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor é misericordioso. Ó Deus eterno, alcança famílias através da Sua palavra. Eu acredito no poder da Sua palavra, a Sua palavra é verdadeira, a Sua palavra é viva e é eficaz. Ó Deus eterno, alcance pessoas nessa noite, ó Deus, através da Sua palavra. Eu te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nessa noite nós iremos tratar sobre o tempo, a mordomia do tempo. Eu quero explicar de antemão que mordomia aqui não tem um sinônimo de
pejorativo, mas mordomo quer dizer aquele que cuida, aquele que preserva, aquele que administra o tempo. Então, nessa noite, essa será a verdade central. Como servos de Deus, nós devemos administrar o nosso tempo em tudo na nossa vida. Nós entendemos, mediante a palavra de Deus, que Cristo, ou melhor, Deus, Ele é o Criador do tempo, Ele é aquele que deu origem ao tempo. Nós entendemos que Deus, Ele é eterno, que Deus, Ele é atemporal, que Deus, Ele não é preso, Ele não é limitado pelo tempo e nem pelo espaço. Porém, Gênesis capítulo de número 1, onde nos vai relatar a origem de todas as coisas, vai nos dizer que Deus, Ele cria todas as coisas. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que ao criar todas as coisas, Deus também cria o homem. E junto com a sua criação, Deus também cria o tempo. Ou seja, os gregos vão falar sobre tempo e eles vão denominar tempo da seguinte forma: eles vão dizer que o tempos é o cronos, ou seja, tempo é a sucessão de momentos, de segundos, de horas, de dias, de anos. Isso é o tempo, e nós estamos presos ao tempo. Nós somos seres finitos, estamos ligados ao tempo. Enquanto vivermos nesta terra, nós estamos presos ao tempo. Enquanto peregrinarmos por essa terra, nós estamos ligados ao tempo. Certamente que nós não fomos feitos para morrer, nós não fomos feitos para sermos finitos. Antes da queda do homem, o homem, ele certamente viveria eternamente. Porém, a história bíblica vai dizer que o homem, ele viola a lei de Deus. E quando o homem, ele viola a lei de Deus, o homem, então, ele peca. E a Bíblia Sagrada vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então, o homem agora, ele morre. E o homem agora, ele passa a ser um ser finito, um ser efêmero. A Bíblia vai dizer que, então, que os dias dos homens não passariam de 85 anos. Após isso, é apenas fadiga e cansaço. Porém, Deus sendo o Criador do tempo, Deus sendo o Criador de todas as coisas, a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, que Deus, ele cria o homem, a sua imagem e a sua semelhança. E Deus, ele outorga sobre o homem a autoridade sobre toda a criação. A teologia vai intitular o homem como sendo a coroa da criação divina. O homem vai coroar tudo aquilo que Deus, ele um dia criou. A Bíblia vai dizer que Deus, ele outorga sobre o homem, ele deposita sobre o homem autoridade sobre todas as coisas, sobre os répteis. Ele deposita sobre o homem a autoridade para o homem governar sobre a terra, sobre todas as coisas. E Deus também, ele entende que o homem, ele precisa usufruir de tudo aquilo que um dia ele deu ao homem. Porém, o homem, no decorrer do tempo, no decorrer da história, ele se corrompeu, ele se perdeu. E nós chegamos a um século onde nós estamos em uma busca frenética por tempo, porque nós estamos colocando muitos afazeres, muitas tarefas sobre o nosso tempo, e parece que 24 horas do nosso dia não é suficiente. E muitas das vezes o tempo que, aqui onde nós lemos em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, onde o apóstolo São Paulo vai dizer que nós devemos remir o tempo, que nós devemos aproveitar o tempo, que nós devemos administrar o tempo, porque nós vivemos em dias maus. Nós precisamos entender que em meio a um século, a uma sociedade tão frenética, por busca de tempo, nós precisamos parar, nós precisamos sentar, absorver a palavra de Deus, fechar a porta do nosso quarto e ter um tempo com Deus em secreto, ter um tempo com Deus em oração, porque um dia Deus olhou para o homem e decidiu agora reproduzir no homem a sua imagem, reproduzir no homem alguns atributos comunicáveis, e um dia Ele deu intelecto, Ele nos deu inteligência para absorver aquilo que é errado, aquilo que é bom, aquilo que não deve ser absorvido. E nós precisamos entender que em meio a um século
um século de tanta correria, de um século onde a gente estamos em uma busca frenética por tempo, por coisas. Muitas das vezes 24 horas não é suficiente, mas nós precisamos entender que o tempo também nós precisamos administrar o nosso tempo, porque isso é muito importante para todos nós. Então, quando Deus ele cria o homem, Deus ele dá ao homem a autoridade sobre a criação. Então o homem, ele é o mordomo da criação, ele vai administrar a criação, ele vai cuidar da criação. E isso também se aplica ao tempo. O homem ele não pode desperdiçar a sua vida, o seu tempo de vida com qualquer coisa. Vivemos em uma sociedade onde muitos jovens, isso se aplica especificamente melhor aos jovens, que estão perdendo muito o tempo da sua juventude. O sábio Salomão, no capítulo 11 de Eclesiastes, ele vai dizer que o jovem, ele deve lembrar-se do seu Criador, no dia da sua mocidade, no tempo em que ele é jovem. E nós devemos administrar o nosso tempo. Muitos estão destruindo o tempo da sua vida com tantas coisas, muitos estão destruindo o tempo da sua vida com vícios, com a jogatina, com a mentira. Muitos estão destruindo o tempo da sua vida longe de Deus, mas eu tenho certeza que através dessa palavra nessa noite, Deus, ele vai alcançar alguém, vai alcançar o coração de alguém. Talvez eu e você não está administrando o nosso tempo corretamente, mas nessa noite Deus iluminará o nosso coração e nos dará estratégia mediante a sua palavra para que nós possamos administrar o nosso tempo, porque nós somos homens e mulheres de intelecto e nós precisamos refletir todos os dias a imagem do nosso Criador. Deus nos deu tempo e nós precisamos absorver, nós precisamos administrar o nosso tempo de forma especial. Então nós somos a coroa da criação divina e nós devemos entender que somos a imagem e semelhança de Deus e nós devemos administrar melhor do nosso tempo, cuidar melhor do nosso tempo. Nós vivemos em uma sociedade onde, repito, quero enfatizar essa verdade nessa noite, que parece que 24 horas do nosso dia não é suficiente. E nós queremos sempre mais. E muitas pessoas, elas perdem muito tempo com aquilo que não é relevante, aquilo que não é importante. Fiz uma pesquisa agora à tarde e eu descobri que o Brasil é a segunda nação no mundo que perde mais tempo em redes sociais. Nós perdemos entre 8 e 9 horas do nosso dia diante de um celular em redes sociais. E nós devemos entender essa verdade. E muitas das vezes isso vai nos atrapalhar. Por quê? Porque eu não estou dizendo que isso é errado. Eu não estou dizendo que você não pode. Eu estou dizendo que a gente precisa administrar melhor o nosso tempo. O sábio Salomão, no capítulo 3 de Eclesiastes, ele vai dizer que há um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há um tempo para todas as coisas. E nós devemos administrar melhor o nosso tempo. O que eu estou fazendo com o meu tempo? O que eu estou fazendo com a minha semana? O que eu estou fazendo com o tempo da minha vida? Qual é as minhas prioridades durante o meu dia? Qual é a minha prioridade durante a minha semana? Qual é a minha prioridade durante a minha vida? Será que a minha prioridade é a rede social? Será que a minha prioridade é a minha família? Será que a minha prioridade é a palavra de Deus? Será que a minha prioridade é a oração? Será que a minha prioridade é o ajuntamento? Ou será que a minha prioridade é o celular, é a rede social? Será que a minha prioridade são coisas que não são tão relevantes assim para o meu tempo? Mas a Bíblia nos orienta que nós devemos remir o nosso tempo. Paulo, ele vai ser muito feliz quando ele vai orientar os crentes de Efésios, dizendo que eles deveriam remir o tempo, porque o dia são maus, e nós devemos aproveitar o nosso tempo, nós devemos aproveitar a oportunidade que Deus nos dá nesse tempo, nesta hora e neste momento. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, não deixe para depois aquilo que você pode fazer o agora, porque o tempo é a única coisa que nós não podemos recuperar.
Eu tenho certeza que muitas pessoas gostariam de voltar no passado, voltar no tempo e refazer a sua história, refazer os seus erros, refazer aquilo que um dia fez de errado. Eu tenho certeza que muitas pessoas se arrependem de ter jogado no lixo o tempo a qual Deus um dia te deu, ter jogado o tempo da sua juventude, o tempo a qual Ele não gastou com o seu casamento, com os seus filhos, o tempo que Ele não aproveitou com as pessoas a qual Ele ama. Mas nessa noite a palavra é uma palavra de reflexão. Nós devemos remir o nosso tempo, nós devemos administrar o nosso tempo, porque nós somos pessoas inteligentes e nós devemos muitas das vezes fazer uma reflexão da nossa vida, fazer uma reflexão dos nossos dias. O que é importante de fato? Será que eu estou gastando mais tempo diante da televisão? Será que eu estou gastando mais tempo diante de uma rede social? Ou será que eu estou gastando mais tempo trancado dentro do meu quarto, de joelho, orando ao Pai das luzes, aquele que pode fazer aquilo que nós não podemos fazer? Nós vivemos em tempos de crise e para muitos o tempo da igreja na face da terra está se findando, mas nessa noite eu não vim dizer isso, que o tempo da igreja na face da terra não está se findando, não. Esse é um tempo para a igreja se levantar, e se levantar mais forte, se levantar mais forte em oração, se levantar mais forte na palavra de Deus. É um tempo para a gente estarmos, é um tempo para a gente refletirmos qual é as nossas prioridades. Será que o ajuntamento, será que vir à igreja de fato é tão importante no nosso dia, é tão importante no nosso tempo? Mas eu tenho certeza que nessa noite essa palavra, ela produzirá um efeito na sua alma, ela produzirá um efeito no seu coração. Nós precisamos administrar melhor o nosso tempo, nós precisamos administrar melhor as nossas horas, nós precisamos administrar melhor os nossos dias, porque os dias estão passando, os dias são maus, e nós precisamos absorver aquilo que é bom para a nossa vida, nós precisamos absorver aquilo que é relevante para a nossa história. Meu querido, senta lá na sua casa, na mesa da sua casa, com a sua família, e tira um tempo com a sua família, converse com a sua família, converse com o seu esposo, converse com os seus filhos, converse com os seus amigos. O tempo foi feito para nós usufruirmos dele da melhor maneira. Eu não estou dizendo que você não pode ter os seus momentos de lazeres, não. Nós somos seres humanos, e sim, tem os seus momentos de lazeres. Vai jogar um futebol, joga um videogame, participe de alguma brincadeira, use a rede social, mas use tudo isso com equilíbrio, dando a importância, sabendo fazer a divisão daquilo que é importante, daquilo que é mais importante, daquilo que ocupa o centro, daquilo que encabeça as suas responsabilidades. E nós vivemos em um tempo onde muitas pessoas estão jogando fora o seu tempo, estão jogando fora a sua oportunidade. Muitos jovens estão perdendo a sua juventude, o tempo da sua juventude, com tantas coisas efêmeras, com tantas coisas passageiras, desses séculos, dessa vida. Mas nessa noite eu quero dizer para você, entenda uma coisa: precisamos administrar melhor o nosso tempo, porque Deus está sentado sobre o seu trono, Deus está sentado sobre o trono do universo, e Ele está no controle de todas as coisas. Pedro, ele vai dizer que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O nosso Deus, Ele é eterno, o nosso Deus, Ele é imutável, o nosso Deus é todo poderoso, Ele está sentado sobre o trono, e para sempre Ele governa na história. Isaías 57, versículo 15, ele vai dizer que Ele é aquele que habita na eternidade e cujo nome é santo. Nosso Deus, Ele é eterno, nosso Deus, Ele é santo, nosso Deus, Ele é poderoso. Nessa noite de hoje, eu não sei o que você está passando, o momento da sua história, o tempo da vida ao qual você está passando, mas eu tenho certeza que Deus, Ele pode entrar no tempo da sua história, nesse exato momento, e transformar a sua vida, mudar o seu quadro, mudar a história da sua família. Ele pode transformar, Ele pode mudar, Ele pode restaurar, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, o nosso Deus está no controle de todas as coisas, o nosso Deus, Ele é eterno. Talvez muitas das vezes se deparamos diante das adversidades, e muitas das vezes a adversidade gigante vai dizer: você não pode, o seu Deus é pequeno. Mas nessa noite nós estamos de pé,
Porque nós não confiamos no homem, não confiamos na força do nosso braço, nós confiamos naquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que controla a nossa vida, aquele que controla a nossa história. Então, meu querido, entenda uma coisa: não importa o tempo da sua vida em que você esteja passando, Deus, Ele é soberano e Ele vai intervir na sua história, no tempo da sua vida. Aproveite bem o seu tempo, porque o tempo ele não volta. Jovens que estão nos assistindo, aproveite bem o seu tempo, porque o tempo não volta. Pais, mães, filhos, aproveite o seu tempo com os seus pais, com os seus filhos, porque o tempo ele não volta. Líderes, igreja, aproveita o tempo de estar na presença de Deus. Aproveita o tempo de ler a palavra. Dedique um tempo em oração, porque o tempo ele não volta. Muitas coisas nós conseguimos reverter. Muitas coisas nós conseguimos voltar atrás e arrumar. Conseguimos conquistar novamente, mas o tempo nós não conseguimos conquistar. O tempo nós não conseguimos voltar atrás e conquistar ele novamente. Repito, um dia Deus ele refletiu no homem a sua imagem. Um dia Deus refletiu no homem atributos comunicáveis. E nós recebemos a autoridade para governar, autoridade para administrar sobre a criação. E também devemos administrar o nosso tempo. Devemos ser soberanos sobre o nosso tempo. Devemos remir o nosso tempo, porque os dias são maus. Priorize aquilo que é importante na sua vida. Priorize aquilo que é importante para a sua família. Priorize aquilo que é importante para o seu ministério pessoal. Priorize para aquilo que é importante para o seu ministério local. Priorize pessoas. Priorize coisas. Priorize Deus. Priorize a presença de Deus. Dedique mais tempo a Deus em oração, porque os dias são maus. Vivemos em uma sociedade corrompida e perversa, onde homens e mulheres, a cada dia mais, estão longe de Deus, pelos seus pecados e pelas suas más obras. Mas nós precisamos entender que nós somos servos de Deus, e nós somos a igreja, e que devemos aproveitar melhor o nosso tempo. Que essa palavra, e que você que ouviu esse sermão nessa noite, possa guardar essa palavra no seu coração. Não é o pregador que vai convencer vocês, não é a eloquência, não é o meu conhecimento bíblico que vai fazer com que essa palavra seja eficaz no seu coração, mas é o Espírito de Deus. E nessa hora eu quero fazer mais uma breve oração, e eu quero pedir para que o Pai das Luzes possa iluminar o nosso entendimento, e possa nos fazer entender que nós somos administradores do nosso tempo, administradores da nossa vida. Feche os seus olhos, se for possível, nessa hora, e oramos a Deus. Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Pai das Luzes, eu quero pedir por misericórdia, e eu quero pedir que o Senhor, por graça, possa iluminar o nosso entendimento nessa hora, e faça-nos entender que nós somos a sua imagem e semelhança, e nós temos governo sobre a face dessa terra. Ó Deus eterno, isso também se aplica sobre o tempo. Ó Deus, que nós possamos ser melhores administradores sobre o nosso tempo. Pai eterno, que nós possamos priorizar em nossa vida, em nosso tempo, no dia a dia da nossa vida, aquilo que é importante. Ó Deus, que nós possamos dedicar mais tempo na leitura da sua palavra, que nós possamos dedicar mais tempo em oração, que nós possamos dedicar mais tempo em jejum e em santificação. Ó Deus, Paulo vai orientar os crentes de Efésios dizendo que nós devemos andar prudentemente, não como nércios. Ó Deus, mas que nós possamos ser sábios, que nós possamos usar essa sabedoria e que possamos remir, administrar, preservar o nosso tempo. Ó Deus, porque nós vivemos em uma era, em tempos onde os dias são maus. Ó Deus, que essa família que me escuta, que esse homem, que essa mulher, que esse jovem, que essa mãe, que esse pai, que esse filho, ó Deus, que escuta, ó Deus eterno, as minhas palavras nessa hora, possa entender que nós precisamos priorizar o nosso tempo, que nós precisamos, ó Deus eterno,
sentar na mesa da nossa casa, ó Deus eterno, com a nossa família, e dedicar tempo em conversa, dedicar tempo, ó Deus eterno, em intimidade um com o outro. Ó Deus, que nós possamos, ó Deus eterno, nesse tempo de crise, entender que nós precisamos administrar melhor o nosso tempo. Ó Deus, que as famílias possam entender isso, que a sua igreja possa entender isso, porque a sua palavra se nos revela que é um tempo determinado para todas as coisas. Deus, que esse crente, que esse homem, que essa mulher, que escuta as minhas palavras nessa noite, possa entender essa verdade bíblica, ó Deus eterno. Nós somos, ó Deus eterno, a sua imagem, devemos administrar melhor, ó Deus eterno, o nosso tempo da nossa vida, ó Deus eterno, e que esse lar, que essa família, nessa hora, possa receber a sua paz, que excede todo entendimento, ó Deus eterno, as suas misericórdias, as suas dádivas, ó Deus eterno, as suas bênçãos espirituais, possa estar sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas e sobre o nosso ministério. Ó Deus, eu te agradeço por essa noite e por cada ouvinte que nos acompanhou, ó Deus eterno, que as suas bênçãos, que as suas dádivas, que a sua misericórdia e o seu amor, Deus, possa nos alcançar, e que nós, ó Deus eterno, com a sua ajuda, ó Espírito Santo, possamos, ó Deus eterno, preservar, ó Deus eterno, melhor o nosso tempo. Eu te agradeço, ó Deus eterno, por essa hora e por essa mensagem, no nome de Jesus. Amém e amém.